Boa tarde, senhoras e senhores. Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representadas, senhoras e senhores, boa tarde. Iniciaremos a nossa sessão solene de homenagem ao Dia do Assistente Social. Para compor a mesa, nessa solenidade, convidamos a excelentíssima senhora vereadora Elcimara Loureiro, proponente dessa sessão solene. Convidamos também a excelentíssima senhora Lília Mota Pereira, secretária de Direitos Humanos e de Políticas Públicas para as Mulheres. Convidamos também a excelentíssima senhora Clarice Romero Campos, secretária adjunta da Assistência Social do município de Serra. Com muita honra, convidamos a excelentíssima senhora Ana Petroneto. Convidamos também a senhora Carla de Oliveira Maria, presidente do Conselho de Saúde do município de Serra. Convidamos uma trabalhadora do SUAS, Cátia Maria Soares Mendes, representando toda essa linda categoria. Convidamos os presentes para que, de pé, ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Cantamos todos juntos. Justiça canta forte, verás que o vinho deu na voz.
ainda de pé, convidamos a senhora Joana para fazer a leitura do versículo bíblico. Joana, ela é assistente social aqui dessa augusta Casa de Leis. Boa tarde a todos. Vamos ler a leitura que se encontra em Mateus 25, 35 a 40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e lhe acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Eu queria fazer uma bela reflexão aqui. Jesus dá a nós aqui, nesse versículo, ele fala para nós que nós devemos amar o nosso próximo como a ele mesmo. Em nenhum momento Deus disse assim, ele separou o amor que nós temos por Deus ao amor com a humanidade. O nosso amor a Deus e a humanidade, ele diz aqui que deve ser o mesmo. Em nenhum momento Deus deixou que nós amássemos mais a Deus do que os nossos irmãos. Então, nós, como assistentes sociais, aqui presentes, né, nessa sessão solene, nós temos assim um grande desafio, que é amar o nosso próximo. Não só os assistentes sociais, mas todos nós. O nosso amor tem que ser incondicional. Quando nós abraçamos uma causa, nós abraçamos por amor. E Jesus é bem claro quando ele diz: quando fizeste um pequenino, é a mim que o fizeste. Então, quando nós estamos diante de uma pessoa que depende do nosso amor, depende da nossa profissão, né, e de nós levarmos a ele algo que, às vezes, eles nem estão esperando, mas a gente também leva ali o amor de Deus conosco. E isso, assim, é muito importante. E Deus disse assim para nós: ama teu próximo como a ti mesmo. E quando nós fazemos alguma coisa, nós fazemos por amor, como nós amamos a Deus. E esse é o mandamento que ele deixa para nós. É um mandamento único, né? O amor a Deus. E que nós possamos ser sempre uma luz, né? O sal da terra e a luz do mundo, como Deus diz, né? O sal é aquele que dá o sabor. As pessoas que nós vamos visitar, que nós acolhemos, que nós levamos deixar aquele sabor de sal, e que nós possamos ser luz, a luz que ilumina o caminho de cada um. Amém? Que todos ocupem seu espaço, sentados. Passamos a palavra para a proponente dessa sessão solene, a excelentíssima senhora Elcimara Loureiro, para declarar aberta a presente sessão solene e assumir a condução dos trabalhos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. Vou falar de novo, hein? Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. É com imenso prazer que, como hoje vereadora e proponente dessa sessão solene, eu recebo os mais diversos amigos e amigas aqui, parceiros e parceiras, de luta, Ana, de paixão, de ideal, aqui nessa casa. Eu não tenho dúvidas que eu estou diante aqui, Cléo,
de guerreiros e guerreiras que no seu dia a dia, em toda a sua história, em toda a sua trajetória, sempre lutou e luta para que a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, ele sempre seja um espaço com mais dignidade, com mais respeito, com mais solidariedade, com mais humanidade, acolhedor, não é isso? Então, assim, é com imenso prazer que eu divido essa tarde com vocês, especialmente nessa data, hoje, onde nós estamos comemorando o dia desse profissional tão importante, tão necessário, tão essencial na nossa sociedade, que é o assistente social ou a assistente social. E a gente viu isso de forma muito clara, foi muito bem salientado isso nesse momento que nós vivemos tão duro de pandemia. A gente viu a necessidade dos nossos serviços, a necessidade deste profissional, a necessidade do assistente social. Então, assim, e ontem, né, comemorou o dia do assistente social desse profissional, e hoje nós estamos nessa sessão solene, não só para celebrar esse momento da importância desse trabalhador, desta trabalhadora, mas para fazer essa reflexão da importância desse trabalhador. E aqui eu quero já cumprimentar a mesa aqui, a Clarice, que hoje representa, é subsecretária, mas está aqui representando a secretária Cláudia, que não está aqui. Também a Clarice hoje é presidente do Conselho de Assistência. Clarice, eu fui presidente desse conselho também, tá? Acho que... Vou puxar um pouquinho aqui, tá, Ana? Acho que a Serra é um dos espaços com os movimentos sociais, com representação, você vai ver isso, vai perceber, engajada, de luta, de representatividade. Então, assim, é muito bom ter você aqui nessa mesa, representando não só a Secretaria de Assistência, você é assistente social, também esse Conselho de Assistência, que é o controle social, a importância, né, do controle social, na formulação da política, na deliberação, na discussão, no planejamento, enfim. Aqui do meu lado, a secretária Lília Mota, hoje secretária de Direitos Humanos e de Políticas Públicas para Mulheres, esteve aqui ontem, no momento muito importante desta casa, onde nós conseguimos aprovar o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, não é isso? E o fundo, Lília está aqui, e o fundo, porque quando a gente fala do fundo, a gente está falando de quê, gente? De dinheiro, gente, de recurso, que vem para implantar e implementar as políticas públicas, e aí de igualdade racial. Então, assim, ontem nós tivemos um momento único, e a Lília esteve aqui, enquanto secretária, com a sua equipe, nos ajudando aí nessa discussão e na defesa, né? Então, muito bom ter você aqui, também assistente social. Está aqui do meu lado uma parceira, uma companheira, liguei para ela hoje. Ela só é difícil de atender telefone, Elisete. Eu não sei se isso é problema de assistente social, porque a mesa aqui não é muito fácil de atender telefone, não. Está aqui a Kátia. A Kátia está representando os trabalhadores aqui, do SUAS, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente, vai fazer uma reflexão breve, mas vai falar um pouquinho da importância desse trabalhador. Então, é importante ter você, trabalhadora, servidora, efetiva, do CREAS, está lá na média complexidade. Hoje, quando eu tentei falar com ela, ela está fazendo uma visita de inspeção em relação ao COMIDES, não é isso? Ao serviço de idosos. Então, eu falei, porque trabalha para caramba esse assistente social, por isso que não atende telefone. Então, assim, está feliz. Feliz está aqui com a Carla. A Carla é presidente do Conselho de Saúde, é assistente social, é servidora efetiva. Então, nós tivemos assim, um cuidado de chamar algumas pessoas que representam esse trabalho. E por que a Carla está aqui? Porque o assistente social ele foi um papel importante, não só na assistência, mas a gente viu isso na saúde, a gente vê isso na habitação, a gente vê isso em todas as áreas, né? E é óbvio que eu não vou fazer isso, porque isso quem vai fazer é a nossa cereja do bolo, que está aqui hoje, agraciando a nossa tarde, com a sua enorme experiência, com a sua enorme trajetória, que para quem eu mandei convite, falou assim, foi minha professora. Só eu que não tive ela, infelizmente, como professora, mas quem sabe? Não na academia, mas a professora na prática, no telefonema, nas figurinhas que a gente trocava quando foi secretária de assistência. Então, eu estou falando de nada mais, nada menos de quem, gente?
Ana Petroneto. E aqui, assim, de forma muito carinhosa, receber a professora Ana Petroneto aqui, que vai, com certeza, trazer uma reflexão aqui, e eu falei com ela que eu quero que a reflexão dela traga mais fogo ainda para o nosso coração, e Clarice está aqui com essa responsabilidade de levar, inclusive, alguns encaminhamentos, porque a sessão solene aqui hoje não é só para bater palma, não. A ideia da sessão solene aqui hoje é trazer reflexão, e daqui, inclusive, sair encaminhamentos que a gente possa levar para a gestão, para valorizar ainda mais o serviço do assistente social. E aí, assim, não está aqui, mas eu quero já cumprimentar o companheiro Rosenberg. A Elisete, eu fui presidente do COGEMAS, era presidente do Conselho Estadual de Assistência, foi uma dupla bacana, viu? E nós estivemos ali trabalhando, muito feliz em ter você aqui, companheira Elisete, militante, ativista. Quem não conhece a Elisete, né? No meu celular ainda está Elisete da CETADES. Então, assim, bem-vinda a esta casa. Está aqui também duas representantes da Comissão da Assistência Social da Assembleia Legislativa, representando a deputada Raquel Lessa, que é a presidente da comissão. Está aqui a Tuane. Então, Anne, fique em pé para as pessoas te conhecerem. E a Rogman, não é isso? Essas duas servidoras são aqui representantes da Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa. Queria que vocês pudessem recebê-las com uma salva de palmas, representando a deputada Raquel Lessa, bem-vindas. Enfim, no mais, Cassundé, companheiro que está aqui, e tantos outros que estão aqui. No mais, eu quero desejar a todos vocês uma excelente tarde, um bom momento, feliz dia do assistente social, e declarando aberta esta sessão solene. Serra, berço da cultura. Serra de Chico Prego, João da Viúva, Serra de Queimado. Serra do Congo. É com alegria que recebemos a banda de Congo da cidade do Garoto.
Queremos agradecer a banda de Congo Mirim da cidade do Garoto. Mais uma salva de palmas. Agora, convidamos para uma breve saudação a senhora Lília Mota Pereira. Foi? Agora sim. Boa tarde a todas, boa tarde a todos e a todos, né? Quero cumprimentar aqui a mesa, a Clarice, né? A Elcimara, a vereadora Elcimara, muito obrigada pelo convite. A gente é uma honra estar nessa casa mais uma vez, uma homenagem lindíssima hoje, que é em homenagem ao Dia da Assistente Social, né? Quero aqui agradecer a Kátia também, a sua presença, dizer, Kátia é uma representante nossa, sim, sempre ali à frente do CREAS. Falou em CREAS, a gente já vem com essa imagem da Kátia, uma lutadora. A Carla, que bom que a saúde está aqui com a gente também. Sabemos que a saúde é uma parceira nossa nessa luta do assistente social. E a Ana Petroneto, eu posso dizer que eu fui, sim, aluna da Ana, né, e dizer que, quando eu entrei no curso de serviço social, acho que foi 2004, né, Ana? Acho que foi 2004, eu cheguei ali, assim, porque a minha vocação sempre foi saúde. Eu já vinha trabalhando na área da saúde há bastante tempo, e meu sonho era fazer medicina, né? Aí depois eu caí e falei assim, não vou fazer medicina, não. Eu vou fazer enfermagem, que eu quero fazer enfermagem, que eu quero cuidar das pessoas. Aí comecei estudando, e aí o tempo foi passando, né? Que a gente tem que trabalhar para poder sustentar o curso. Eu vim para o estado do Espírito Santo, que eu sou do estado do Rio de Janeiro, e ali eu não queria demonstrar para meus pais que eu tinha vindo estudar e eu precisava ainda do dinheiro deles para me sustentar aqui. E aí eu falei, não, eu consegui ser instrumentadora cirúrgica, ainda no estado do Rio de Janeiro, e quando eu vim para cá, apareceu uma oportunidade para eu estar ali fazendo instrumentação cirúrgica no hospital. E eu falei, vou fazer instrumentação cirúrgica. E fiquei trabalhando, e ali comecei a trabalhar na área de enfermagem também, e dentro do centro cirúrgico, fiquei 14 anos dentro de um centro cirúrgico. E lá era assim, você não tinha tempo, você entrava numa cirurgia às 6 horas da manhã, porque o instrumentador ele chega às 5, monta a mesa, vê o material, prepara o paciente, coloca o paciente para dentro, e o cirurgião chega, já tem que estar tudo preparado para não ter erro, né? Porque é uma vida que está ali dependendo da gente. E eu chegava morta na faculdade. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que entrar na faculdade. Aí eu entrei no curso de serviço social. Quando foi a primeira pergunta, aquela primeira pergunta da primeira aula, por que você está fazendo o curso de serviço social? Falei, gente, não sei. Eu falei, eu não sei. Eu fui sincera. Eu fui muito sincera. Eu falei, todo mundo falando, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E eu falei, eu não sei porque eu estou fazendo serviço social, mas eu estou fazendo, eu preciso fazer uma faculdade, né? Eu tenho que dar resposta para meus pais que eu estou aqui, eu estou fazendo uma faculdade. Gente, aqui está uma das mulheres que me fez apaixonar pelo curso. Eu sou apaixonada pelo curso, pelo serviço social. Né? A gente sabe que o serviço social, a palavra do serviço social é luta. A gente luta muito e, assim, quando você vai estudando toda a história, como que se deu o serviço social, a gente vê que foi de muitas lutas e muitas lutas. Não me arrependo, tá? Estou no curso, me apaixonei. Ainda no primeiro período, eu já sabia o que eu queria fazer, onde que eu queria estudar, onde que eu queria fazer meu estágio, eu já estava feliz ali. Então, eu sempre falo que todo gestor público precisa passar pelo serviço social, pela assistência social, para entender um pouco da política pública. E, assim, vocês mulheres, vocês homens, vocês que estão hoje à frente de uma pasta, ou à frente de uma cadeira, ou na luta, porque nós, sim, fomos extremamente importantes durante a pandemia, né? A gente sabe que a gente esteve ali lutando junto com os grupos prioritários, alguns amigos e colegas nossos foram, sim, ceifados por esse mal que foi a pandemia, mas, assim, a gente esteve sempre à frente ali, né? E, assim,
agradeço a vocês, parabéns a todas, né? Eu me sinto muito feliz estar na área, dali, depois que eu vim para o serviço social, ainda fiquei um pouco na saúde, ali permaneci 14 anos, mas depois eu vim para a área e sou servidora do município de Vila Velha, sou ali do curso, passei no concurso para assistente social, na pasta da Secretaria de Assistência Social, e dizer que nós somos guerreiras, né? A gente sempre fala essa palavra guerreiras, mas é assim, porque quantas vezes, durante o curso, na prática, que a gente, quando tinha as aulas ali de atendimento, e a gente acha tudo muito bonito, quando a gente vai para a prática, você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer por essa pessoa? Quantas vezes, em vários atendimentos, as pessoas ali falando, contando a vida dela, chorando, e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer por essa pessoa? Qual o instrumento, qual a mudança que eu vou fazer? Então, assim, nós estamos no lugar de honra. Ser assistente social hoje é lugar de honra nessa terra. Então, a gente tem que agradecer a Deus, primeiramente, quero agradecer a Deus, a Elisete, que é uma guerreira, esteve ali à frente e aposentou ali pelo Estado, dentro de uma secretaria de assistência social, e dizer que quantas assistentes sociais passaram também pela Elisete, né, Elisete? Quantas e quantas beberam dessa água, né, do aprendizado dessa mulher, que é também uma guerreira. E, assim, muito obrigada a vocês, tá? A gente está ali na Secretaria da Mulher e na Secretaria de Direitos Humanos, é uma secretaria que nasce de dentro de uma Secretaria de Assistência Social. A gente sabe que algumas secretarias no Estado ainda têm a Secretaria de Direitos Humanos dentro da sua composição. E dizer que as portas estão abertas, querendo, a gente está lá, e sabe que os CRAs são parceiros também da nossa Secretaria da Mulher, sempre junto ali no diálogo, e é isso. Muito obrigada, tá? Agradeço. Convidamos para sua breve saudação a senhora Clarice Romero Campos. Primeiramente, boa tarde aos presentes. Gostaria de agradecer ao convite, né, da Ilcimara para estar compondo essa mesa de honra. Não podemos dizer, talvez, uma comemoração, mas um dia alusivo, né, a esse profissional de serviço social, assistente social, que é uma profissão que vem na defesa e garantia de direitos, né, que essa profissão foi sendo fortalecida nesse contexto. E aí nós temos aqui uma mesa composta por trabalhadores, trabalhadoras, assistentes sociais, que estão nessa luta, né, não só da valorização do profissional do serviço social, mas também da inclusão desse profissional em diversas políticas públicas. Hoje estou na pasta da assistência social, e, na verdade, hoje estou, mas sempre estive, desde a minha formação, vinculada à política de assistência social, e tenho o prazer de compor a mesa junto com a Lília, né? Já tivemos outros momentos juntos, mas hoje, enquanto representantes do município, na pasta de Direitos Humanos, a minha colega de trabalho na pasta da assistência, a Kátia, e com a Carla, que fomos colegas também já em outros carnavais, e a Ana Petroneto, com quem a gente sempre está aprendendo, né, em espaços diferentes, mas complementando o nosso conhecimento. E o dia de hoje, né, esse momento de refletir sobre o profissional de serviço social em sua maior diversidade de espaço. Eu acho que o assistente social, no primeiro momento, ele se vê muito vinculado à política pública de assistência, mas hoje a gente observa da necessidade dele estar em todos os espaços, em todas as lutas. E o profissional na política pública da assistência social, ele foi um dos grandes precursores na defesa da assistência social enquanto política de garantia de direito. Esse profissional, ele coloca a sua marca, e muitas vezes as pessoas confundem o profissional de serviço social com a política de assistência social, e isso é uma luta que nós também, trabalhadores do SUAS, estamos encampando, porque aonde pergunta, precisa de um assistente social, aí chama política de assistência social, sendo que esse trabalho
trabalhador ele precisa ser visto e valorizado, não só na assistência, mas também na saúde, na educação, na habitação, que eu vi algumas colegas aqui que são da parte da habitação, no direitos humanos, mas, principalmente, ele precisa estar onde ele se sentir à vontade e tiver capacidade de estudar para estar, porque nós fazemos gestão, nós fazemos atendimento e nós fazemos o controle social, porque nós estamos também inseridos em muitos espaços de controle social. Hoje eu estou presidente do Conselho da Assistência Social aqui no município da Serra, um mandato que começou há 2 semanas, né? A minha colega ali, vice-presidente, com a sociedade civil, porque toda e qualquer política pública, ela precisa ouvir e estar atenta aos anseios sociais. E o trabalhador de serviço social, ele é um dos profissionais que nós fomos, muitas vezes, lá no banco da escola, da faculdade, ensinados e orientados a saber ouvir, ter uma escuta atenta, ter uma escuta acolhedora. Nós não fazemos caridade, nós garantimos direito através desse nosso atendimento e desse nosso planejamento qualificado. Nós somos um profissional que defende direito, mas defende direito com qualidade, com estudos, com técnicas. Então, nós podemos e devemos estar em qualquer espaço para propor mudança para a questão social que tem se agravado. E aí, a fala da Elcimara traz o desafio da profissão num cenário em que nós vivemos, e nós não podemos deixar de falar, um agravamento das questões sociais, muitas vezes vinculado a discursos e movimentos que desqualificam, muitas vezes, a nossa atuação. Então, a gente precisa estar atento a isso, precisamos colocar isso nas nossas mesas de discussões para que a gente possa avançar. Porque, na hora que, muitas vezes, há um conflito no território, é o assistente social que é chamado primeiro para poder intervir. Na hora em que a família está desestruturada, é o profissional de serviço social que é chamado a intervir. E, na hora de se pensar a valorização do trabalhador, concursos públicos, movimentos de valorização, de ampliação de um equipamento da política de assistência social, muitas vezes a gente não é valorizado para tal. Então, essas pautas precisam estar na valorização do trabalhador, na valorização da política pública da assistência social, mas nós precisamos estar na pauta de todo o poder público, seja ele do executivo, legislativo, e aí depois a gente fala um pouco do judiciário, mas a defesa e a garantia de direitos e a política pública enquanto direito, que é a nossa grande defesa. Então, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui falando e parabenizo aquelas pessoas que sentiram o chamado, às vezes, né? Às vezes é um chamado mesmo. E olha que, às vezes, a gente fala assim, essa vinculação, né, do querer e da característica do profissional, mas quem faz serviço social, ele precisa compreender que ele está pela defesa e garantia de direitos do cidadão e tem que olhar para a sociedade com um olhar de garantia de direito. Então, obrigada a todos e todas. Nessa oportunidade, queremos registrar a presença do ex-vereador Aécio Leite, aqui nessa sessão solene. Convidamos a senhora Carla de Oliveira Maria para as suas saudações. Vou ter que abaixar, né, gente, porque a altura não permite. Boa tarde a todas, a todos e todes. É uma honra estar aqui. Quero saudar minhas companheiras de mesa com muito carinho, Clarice, Bom Revela, Lília, Elcimara, Kátia. Meu carinho especial à professora Ana. Infelizmente, eu não fui só aluna, professora, mas tenho, né, conhecimento e quero agradecer por toda a trajetória e toda a contribuição ao Serviço Social Capixaba. Eu quero rapidamente, gente, fazer 2 colocações, assim, apenas, né, lembrando em alusão a esse dia que é importante, né, e aí enfatizar da importância da nossa profissão, mas também de um contexto
né? Então, eu quero trazer aqui de que a gente não pode se perder aí nessa trajetória, nesses contextos, muitas vezes obscuros, né, das nossas bandeiras de luta. Trazer aqui, né, e reafirmar as nossas bandeiras de lutas que devem estar presentes em todos os momentos da nossa atuação profissional, nos espaços que a gente tiver, né? As meninas bem colocaram aqui, Clarice falou de todos os espaços que a gente ocupa, e aí do que essas bandeiras de lutas representam dentro do nosso cotidiano de trabalho, né, de luta, de defesa da justiça social, de uma vida digna, de saúde, de ciência, de transporte, moradia digna, alimentação, de uma sociedade que vê, né, e que se vê também antirracista, né, sem preconceito, que não seja homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, né, de todos os direitos humanos e sociais que a gente sabe, que não seja misógina, que não seja conservadora, que não seja sexista, machista, né? Essas são as defesas que a gente tem que ter diariamente, cotidianamente, incansavelmente nos nossos espaços de trabalho. E aí dizer também de um momento especial que a gente tem no ano de 2023, né, o nosso Código de Ética e a nossa Lei de Regulamentação da Profissão estão fazendo 30 anos nesse ano. Né? É importante a gente celebrar essa data. E, para além disso, e também isso, o nosso CRES, nosso Conselho Regional de Serviço Social, faz 40 anos. Que são coisas, né, gente, que, assim, que marcam a nossa trajetória, né, que estabelecem, que trazem a alusão de que da nossa profissão, que é uma profissão regulamentada, e que só por ela, não só por ela, mas também por ela ser regulamentada, é que a gente tem condições de fazer as defesas que a gente faz. Né? Então, assim, é importante para a gente ter esse momento, ter essa consciência de que nós somos classe trabalhadora, que nós defendemos direitos, nós também temos direitos enquanto classe trabalhadora, mas que é assim, é seguindo nessa luta que a gente consegue avançar e avançar coletivamente. Tá bom? Então, deixo meu carinho assim, especial né, a todos os meus companheiros e minhas companheiras, né, dizer do quanto eu estou feliz e que é isso, a gente segue junto em todas as políticas, de forma transversal e sempre na defesa da vida, da saúde, da assistência, direito pela vida e vida com liberdade. Tá bom? Obrigada, gente. Convidamos a senhora Cátia Maria Soares Mendes para as suas saudações. Boa tarde a todos e todas. Eu vou ficar aqui porque eu quero olhar aqui para minhas companheiras aqui, tá? A maioria, né, da assistência social nesse cantinho aqui. Eu quero ficar olhando para vocês, né? Quero cumprimentar a mesa também, a Clarice, nossa companheira de trabalho, que veio para acrescentar, né, para colocar assim, uma qualidade no serviço social. Fiquei muito feliz com sua chegada, viu, Clarice? A Lilian também, que foi nossa secretária, que tem um conhecimento da política de assistência. A Elcimara, né, eu estou aqui com duas ex-secretárias da assistência social, é um privilégio estar com vocês. Carla, também, da saúde, muito bom. E, Ana, não tive o privilégio de ser sua aluna, mas ouço muito falar em você desde a minha época de academia. É um prazer imenso estar compartilhando aqui dessa mesa, né? Ontem nós comemoramos o Dia do Assistente Social, e aí a Lília trazendo um pouco, né, de como que foi no início, o primeiro dia de aula. E eu lembro que também teve essa pergunta no meu primeiro dia de aula, né? E a minha resposta foi que é porque a discursiva era de geografia e história. E, gente, assim, impressionante, né? Durante o curso, ontem eu estive falando sobre isso também, assim, o quanto que o curso de serviço social ele tem um diferencial em relação à humanidade. Em relação, assim, você vai se tornar um profissional, mas você também se torna um ser humano diferente, né? Sua visão de mundo amplia muito.
Então, a graduação, para mim, foi um divisor de águas, assim, aumentou muito meus horizontes. Eu tive uma nova percepção acerca da realidade da vida, né? E aí, uma outra coisa muito interessante, que quando eu fiz a graduação, eu estagiei no CRAS, eu fui estagiária do CRAS de Planalto e do CRAS de Itararé. E aí eu falava assim, olha, eu quero trabalhar na saúde, Deus me livre de trabalhar na assistência social. E aí terminei a graduação, fiz o concurso, que na época era da Secretaria de Administração, com a esperança de ir para a saúde. Aí alguém me liga, Kátia, teve uma resolução aí do Ministério Público, e vão chamar, você vai ser chamada. Eu falei, nossa, que alegria, mas você vai para a assistência social. Aí eu, fazer o quê, né? E aí, gente, eu vim para a assistência social e, de cara, eu fui para o CREAS. E, assim, como que, durante o tempo, né, eu me apaixonei pela política de assistência social. Assim como a Lília trouxe, eu acho que fala CREAS, meu olho já brilha, assim. Eu tenho uma paixão mesmo pela política de assistência social, uma paixão pelo CREAS, pela defesa de direitos, mas eu estou aqui para dizer assim, que nem tudo são flores, nem tudo é essa paixão, né? Nós, enquanto assistentes sociais, a gente fica igual aquela mãe que faz tudo ao mesmo tempo, aquela dona de casa, que, ao mesmo tempo que está fazendo a comida, está balançando a criança no bebê, está atendendo um telefone. O assistente social, assim, ele está atendendo a família, ele está viabilizando com outras políticas de garantia de direitos, que aquela família seja atendida nas outras políticas. Ele está dizendo para os outros órgãos o que é papel da assistência social, ou o que é papel do assistente social, o que não é. E isso, às vezes, causa um desgaste muito grande. E a gente, para além de atender a demanda do nosso usuário, do que ele veio buscar, a gente ainda tem esse compromisso ético, político, que é o de transformação. Então, o usuário chega para nós em situação de vulnerabilidade ou em situação de violação de direitos, a gente não vai só dar aquele retorno do que ele está procurando, a gente vai levá-lo à reflexão. Né? E isso é uma coisa que é bem complexa, porque, às vezes, o usuário ele está naquele momento, por exemplo, quem está demandando um alimento, às vezes eles chegam nervosos mesmo, porque a gente já está dentro de um país capitalista, e quem chega para os nossos serviços são as pessoas que são marginalizadas, são as pessoas que tiveram seus direitos violados, são as pessoas em situação de vulnerabilidade. Dificilmente vai chegar para o serviço social alguém que está com a vida resolvida. Olha, eu estou tranquilo, estou de boa e vim aqui procurar assistente social. Isso não acontece. E aí a gente tem esse papel do acolhimento, que é essencial, né? Uma boa escuta. De repente, você tem só um não para dizer para o usuário, né? Você não tem nada para oferecer naquele momento, mas a maneira com que você recebe, com que você acolhe ele, até para dizer um não, você já está exercendo essa questão dele de cidadão, de poder ser escutado, de poder ser atendido. Então, assim, é lógico que a gente atende em equipe nos nossos equipamentos, ninguém aqui trabalha sozinho, né? A gente deve muito também às outras categorias, mas o serviço social ele tem essa missão, né? De garantia de direitos, de viabilização de garantia de direito e de transformação, de levar o usuário a entender que ele está dentro, de que ele não é pobre, porque ele não foi capaz o suficiente, porque ele não correu atrás. E sim de dizer para ele da desigualdade, o que esse sistema se coloca para nós. Né? Como que um filho de quem está em escola pública, precisando estar em situação de trabalho infantil, ele vai poder ter o mesmo resultado de alguém que teve a oportunidade somente de estudar em boas escolas, com uma boa alimentação. Essa reflexão a gente faz com as nossas famílias, né? A gente recebe muitas crianças também que estão na educação, e aí, uma vez, chegou um pai para mim e falou o seguinte, porque meu filho fez uma letra feia e a professora rasgou a folha do caderno dele e jogou fora, e aí ele fez uma pirraça e respondeu à professora e foi expulso da escola. E aí a reflexão, tá, pai, vamos analisar esse contexto, né?
por causa de uma letra feia. Vamos analisar nós adultos. A gente gostaria de ser tratado dessa maneira? Então, assim, a gente precisa ensinar os nossos filhos a ter respeito com os professores, mas eles precisam também, enquanto crianças, enquanto estudantes, eles serem respeitados. Então, esse é o processo que a gente faz no nosso atendimento, né, com o nosso usuário. Levar a reflexão, orientação, garantia de direito, dizer para ele, porque muitas vezes eles não sabem aquilo que é direito, e a gente atende também o que a gente chama, né, do cunho pedagógico do serviço social. Então, a gente atua nessas várias frentes, e não é tarefa fácil, né? Muitas vezes o nosso apoio são os nossos colegas, são as trocas que a gente tem. Eu estou vendo aqui minhas colegas da assistência, quando é que a gente tem esse tempo para sentar aqui e ficar escutando? A gente está sempre ou se capacitando, né? A gente só se encontra nesses eventos, ou é reunião de rede, ou é reunião de estudo de caso. É importante esse momento, né? Como teve ontem também, a secretária Cláudia promoveu esse momento, como hoje, da gente sentar para a gente estar conversando um pouquinho acerca da nossa profissão e até para a gente estar vendo o outro ali, sem ser para falar só de trabalho, porque a nossa rotina é tão pesada que a gente só se encontra nesses momentos, né? E uma coisa importante também que Clarice trouxe é a questão de não olhar para o assistente social como representante daquela política. Porque, gente, embates a gente tem enquanto profissional. A gente tem embates de pensamentos divergentes entre as secretarias, de divergências entre os papéis de cada um, mas a gente nunca deve pessoalizar, né? A gente sempre deve olhar para o outro profissional como alguém que está também dentro desse contexto que a gente está, dessas mazelas que a gente vive, dentro de um contexto de falta de recurso, e que a gente tem que se reunir para chegar a um denominador comum do que é benefício para o nosso usuário, e não para ficar apontando o dedo para a cara do outro, como se a gente fosse culpado por má administração ou por não investimento público nas políticas, né? Então, que a gente venha fazer essa reflexão também. E aí, trazendo agora para o lado prático do nosso trabalho, né, que a gente tem discutido muito, inclusive, Elcimara, não sei se você se recorda, mas no ano passado nós tivemos 2 carros incendiados durante uma reunião que estava tendo entre assistentes sociais, entre a equipe da assistência social, com o serviço de convivência, e a gente reside num município muito violento, né? Num estado violento, num município violento. Então, uma coisa que é colocada no nosso trabalho são as visitas domiciliares, que a gente realiza, faz parte do serviço social, né, um instrumento do serviço social, e muitas vezes a gente se coloca em risco nessas visitas, né? Então, um apelo que eu faço aqui para essa casa, você mesmo bem disse que hoje não era só para bater palma, mas para a gente fazer proposta. E aí, Elcimara, enquanto representante aqui dessa Casa de Leis, eu faço um apelo aqui para que o profissional de serviço social seja valorizado, e não só com palavras, né, mas que seja criado algum tipo de gratificação ou algo semelhante no que diz respeito à valorização da categoria, porque que a gente é importante, não há dúvida, e que a gente vai ter demanda sempre, isso está posto, né? Então, que essa Casa de Leis possa colaborar com isso, com o reconhecimento através de algo que venha devolver para nós, porque a gente também é trabalhador, né? Então, é essa a minha palavra. Obrigada. Quando nós começamos a organizar esse evento, e aí pensamos como que seria essa palestra magna que contemplasse todo mundo. Então, a vereadora Elcimara solicitou que a equipe dela entrasse em contato com Ana Petroneto. E aí, pedindo a Ana para mandar o currículo dela, ela manda um áudio de 15 segundos dizendo: pode me apresentar assim, professora aposentada da UFES e da EMESCAM, assistente social e voluntária da campanha Paz e Pão. Então, com vocês, Ana Petroneto.
ela vai ministrar a palestra O Trabalho do Assistente Social nas Políticas Públicas. Queremos registrar a presença de Sandra Shirley. E convidamos também para ocupar o lugar de destaque na mesa. Bom, passa aqui, Sandra. Boa tarde a todas e todos, queridas assistentes sociais presentes, queridos também, né? Queridos também. Então, a comunidade, as lideranças comunitárias, minha colega Elisete, as pessoas que estão na mesa, né? A Clarice, nossa colega secretária de Direitos Humanos, né? Que bom. Bom te ver. A nossa vereadora Elcimara, Kátia e Cláudia. Carla, do Conselho de Saúde, né? Então, gente, eu estou aqui assim, com uma super dor de cabeça, mas vou falar. Mas prazer de estar revendo tantas pessoas queridas, nossa companheira Elisete, que está aqui também. Eu e Elisete somos do Conselho, e Rosenberg também, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Elisete é a titular e eu sou a suplente da Elisete. Mas vou lá, de vez em quando, ajudar um pouquinho a pensar. Mas eu queria dizer para vocês que eu sou assistente social há 50 anos. Eu me formei na primeira turma da Universidade Federal do Espírito Santo, que começou em 1971 e concluiu o curso em 1975. E eu quero dizer assim, o que faz o assistente social, né? Depende da conjuntura, depende do momento histórico, depende do tipo de governo que a gente tem, depende de tantas coisas que eu já passei por tantas décadas, e, em cada década, eu vi e vivi coisas diferentes. Por exemplo, na década de 70, nós trabalhávamos muito com uma coisa chamada desenvolvimento de comunidade. Era uma expressão usada pela ONU. A ONU achava que o Brasil não tinha comunidades organizadas, então, vamos trabalhar com o desenvolvimento e organização de comunidade. Então, nós trabalhamos muito, principalmente em Vila Velha, porque Vila Velha, o prefeito Max Mauro, criou associações pró-melhoramento, associações de bairro, lá no município. Então, a gente ia para lá. Então, assim, nós aprendemos, na década de 70, a chegar numa comunidade, a conhecer a liderança, né? A se articular, a conversar, procurar saber quem era o morador histórico do bairro, a história do bairro, né? Aprendemos a fazer isso, chamar para reunião, quer dizer, aprendemos a fazer articulação, isso a gente sabe fazer, né? Porque, assim, se você trabalha na comunidade, você não conhece a liderança, não vai às igrejas, não conversa, não articula, não tem. E nós, era um período de ditadura militar, e que o técnico era muito valorizado. A gente dizia que a gente vivia numa tecnocracia. Era o governo dos técnicos. Eles eram muito valorizados. Porque era um regime militar, a gente não tinha muita possibilidade de dialogar com os movimentos da sociedade, que nem tinham. Nós estávamos vivendo um profundo crescimento urbano, sem as condições necessárias para que as famílias vivessem nas comunidades, né? Bom, mas nós adquirimos um grande aprendizado a partir dessa função que a gente desenvolveu, de ir às comunidades, de assessorar as comunidades, de ajudar no processo de desenvolvimento dos grupos locais que iam reivindicar, nem podia reivindicar naquela década. Qualquer forma de protesto era entendida como uma subversão, né? Então, era para ficar calado. Muitas vezes, a gente era colocado até para fazer um certo controle do movimento social, não deixar
que houvesse ali um protesto, que a população chegasse à televisão, sabe? E aí, eu me lembro que uma vez nós fizemos um seminário de desenvolvimento de comunidade lá em Itanguá, em Nova Brasília, Cariacica. Itanguá e Nova Brasília tinha um lugar que tinha um muito mau cheiro, porque, segundo a informação, tinha um frigorífico que despejava o sangue dos animais no manguezal. Então, dava um cheiro muito grande. E os moradores fizeram, no seminário, os moradores queriam ir para a televisão. Então, fomos, até que eles não foram para a televisão. Então, assim, a década de 70 foi uma década de aprendizado em todos os sentidos, até para entender que a gente também, às vezes, faz o controle do Estado sobre a sociedade. Mas a década de 80 já foi muito diferente. A década de 80 emergem muitos movimentos populares, inclusive na Serra. Muitas associações de moradores, muitas movimentações de mulheres, né? E nós, então, eu até fiz um trabalho lá no, antigamente, Cantinho do Céu, mas hoje, Jardim Tropical. Mas era o quê? Era assim, as associações de moradores reivindicaram autonomia. Elas não queriam o controle do Estado sobre elas. E nós tivemos que reaprender. Não, a associação de moradores é autônoma, ela tem independência, ela tem capacidade de ir lá no prefeito. E o interessante é que, na década de 80, como foi falado aqui, foi muito trabalhado o conceito de direito. Nós não queremos favor, as associações de moradores diziam, nós queremos direitos. Direito à água, direito à luz, direito a saneamento, direito a um transporte público decente, direito à escola, à creche, à unidade de saúde. Nós acompanhávamos todo o processo de reivindicação de uma estrutura que deveria ter sido feita até anterior ao processo de urbanização. Mas, na época, o Estado se preocupou em implantar o CIVIT. Deixa lá o CIVIT, preparar a infraestrutura para as empresas, não para os moradores. Então, a década de 80 foi uma década de muito movimento. E nós aprendemos e reaprendemos a trabalhar com os movimentos, a fazer essa opção pelo respeito à autonomia do movimento, pelo desenvolvimento da capacidade do movimento dialogar com o governo, acompanhar o governo. Aí vão emergindo, por exemplo, orçamentos participativos, né? E, assim, foi um aprendizado muito grande. E a gente está sempre aprendendo, gente. Está sempre aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo, né? E aí, então, também tinha o movimento da elaboração da Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 gerou, né, foi uma Constituição cidadã. O conceito de cidadania, porque as pessoas dizem o seguinte, eu quero ter iluminação pública não como um favor do vereador, mas eu quero ter porque a população tem direito, né? São os chamados direitos sociais, né? Então, eu quero uma creche porque as nossas crianças também têm esse direito. Então, foi um conceito de cidadania muito fortemente desenvolvido e impregnado na sociedade, né? Como nunca nós discutimos cidadania no país, como nessa época. E aí, então, aprovou-se a Constituição de 88 e vem, então, um novo momento. Vamos implantar aquilo que a Constituição de 88 disse que é preciso fazer. A Constituição de 88 descentralizou, houve uma descentralização administrativa, os municípios ganharam muita força, houve também a incorporação na Constituição do princípio da participação popular na gestão das políticas públicas. Então, nós fizemos muito, inclusive a assistência passou a integrar a Constituição brasileira como política de seguridade social, é a política de proteção social. Está lá. Era a saúde, né? A saúde, a previdência e a assistência. Então, na universidade, nós nos colocamos para implantar, e nas instituições também, não fazíamos nada sozinhos, né?
implantar aqueles conselhos que a Constituição criava, né? Como é que você vai garantir o controle social aí diferente? É o controle social da sociedade sobre o governo, porque o governo é eleito, é uma representação do povo, né? A soberania popular. Então, era a sociedade controlando o governo, ao contrário da ditadura, que era o governo controlando a sociedade, prendendo quem discordava, matando, torturando quem discordava, né? Basta a gente ler a história é muito importante, conhecer a história do país é muito importante. Então, nós fomos implantar as políticas públicas que a Constituição criava. Então, saímos, durante toda a década de 90, para implantar os conselhos da criança e do adolescente, o conselho da assistência, o conselho de saúde já vinha num movimento, né? Enfim, e trabalhar com essa nova realidade. Então, assim, houve um fortalecimento enorme dos municípios, né? Eu me lembro que, na primeira conferência, no primeiro encontro que nós fizemos de conselho de criança, as pessoas diziam o seguinte: olha, dona Ana, o prefeito da cidade não pode nem ouvir falar em sociedade civil, porque, quando ele ouve falar em sociedade civil, eles já ficam bravos, porque era a sociedade civil querendo influenciar, né, sobre o governo. E é assim, né? E nós, então, aprendemos que a sociedade civil, se nós éramos profissionais e não podíamos falar algumas coisas, a sociedade civil podia, e tinha força. Então, a gente dizia o seguinte: nós, assistentes sociais, vamos sair da vanguarda e ficar na retaguarda. E deixe que o movimento seja um ator que converse, que dialogue, que critique, que faça parte do orçamento participativo, que, enfim, colabore com a gestão e exerça, né, essa possibilidade que, às vezes, o técnico não tem, porque fica todo mundo de olho no técnico, né? Depois eu vou chegar lá para dizer dos riscos de hoje. E aí, quer dizer, fomos implantando os conselhos, as políticas lentamente, os municípios se fortalecendo, muitos assistentes sociais saíram de Vitória e foram para os municípios, e, chegando lá, foram implantar os conselhos, fizeram todo um aprendizado, porque, participando, a gente aprende, a gente troca, a gente escuta. Isso é muito importante, né? E, daí, então, em 2005, eu fui para a Secretaria de Assistência Social de Vitória, e ali fiquei 8 anos para implantar os SUAS, né, que vocês também fizeram, estão aí, todas aqui, todas dessa mesa têm uma relação com assistência social, né? E fomos. E foi um novo momento e um novo aprendizado. Ser gestor é uma tarefa muito, muito boa, mas, assim, você tem que exercitar permanentemente a reflexão-ação. Né? Você reflete, pensa, analisa, avalia e modifica a política, e vai fazendo alterações, vai aprofundando e vai aperfeiçoando a política. E nós, então, implantamos todos os serviços da assistência social no município de Vitória. E aí, quando acabou o mandato de João Coser, eu acabei saindo também. Mas fizemos muitas coisas interessantes, né? Eu trabalhei na assistência social na década de 70. Posso dizer a vocês que não tinha o desenho que a política tem hoje. É um desenho muito interessante, que estabelece que você tem que ter, na assistência, uma proteção social básica, que é feita pelos CRAS, que você tem que ter uma proteção social especial de média complexidade, que é feita no CREAS, com vários serviços. Mas a assistência nunca isola a sociedade civil, as entidades não governamentais. Há uma parceria, há uma rede socioassistencial que é fundamental, né? Às vezes, a ONG está mais perto do cidadão. A assistência é uma política de proximidade. A gente tem que se aproximar, acolher, conversar, ouvir, criar espaços de fala, né? E, daí, nós fizemos uma coisa muito importante. Eu estava vendo aqui o grupo do Cidade do Garoto. Gente, Cidade do Garoto é uma instituição cinquentenária, não é, não, irmã? Provavelmente. Por aí, lá de 1950, mais ou menos. E aí,
assim como diversas outras, eu falo que, às vezes, a assistência social começou pela alta complexidade, pelos asilos, pelos abrigos, e nós queremos alterar esse jeito de fazer a assistência social. E uma forma de alterar é fortalecer a família. Porque, antes da assistência e do Estado brasileiro fortalecer as famílias, com o melhor salário, com a melhor habitação, com emprego, né? Antes de fazer isso, ele fez o quê? Ele, de certa maneira, ele criminalizou a pobreza e, basicamente, deu ao Estado a autorização para ela tirar o filho da família. A família era pobre, incapaz, entre aspas, incapaz de criar seus filhos. Então, o que fazia o Estado? Primeira instituição criada no campo do menor, é um nome velho, acabou, não tem mais, foi o Juizado de Menores do Rio de Janeiro, basicamente. Né? Em 1923, já tinha no Rio de Janeiro um Juizado de Menores. O nosso juizado começa a ser discutido aqui no Espírito Santo em 1940, mas é criado em 1951, por aí. Então, assim, eu fiquei feliz demais quando eu vi, porque lá na política de assistência fala o seguinte: nós temos que ter, nos nossos bairros, nos nossos territórios, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Vínculo com a família, vínculo com a escola, vínculo com os projetos sociais existentes na comunidade. O vínculo ganhou uma força muito grande na nossa discussão. Não é mais assim, não é para fazer essa coisa de chegar lá na família. Eu falo assim, num país com uma desigualdade estrutural, secular, uma pobreza imensa, cada vez maior, eu não posso chegar e tirar simplesmente a criança da família. Eu perguntei muitas vezes aos assistentes sociais, às equipes dos abrigos: a família pobre não sofre quando você tira o filho dela? Então, aí ela custou. Um dia a psicóloga me disse: sim, Ana, eles sofrem. As crianças ficam um mês debaixo da coberta, em depressão. E, às vezes, a mãe, quando vai visitar, ela chora e a criança passa o rosto na mão dela, a mão no rosto e fala: não chora, mamãe. Então, assim, essa é uma realidade perversa, gente. O nosso trabalho de assistentes sociais é lutar junto com a população para que ela tenha seus direitos sociais garantidos. Esse é o mais importante trabalho que a gente tem que fazer. Sabe? Onde a gente tiver, qualquer espaço profissional que a gente tiver, nossa função, o nosso compromisso que a gente jura na formatura é lutar para que a população brasileira tenha dignidade, cidadania, respeito, voz, possibilidade de falar, reivindicar, falar das suas necessidades. Nós temos que criar esses espaços e não invisibilizar as pessoas. Então, eu fiquei extremamente feliz quando vi os meninos aqui cantando. É isso, esse é o caminho: valorização da cultura, né, inserção nos serviços, nos projetos comunitários, para que as pessoas possam desenvolver toda a sua capacidade. Há uma discussão de pobreza que fala o seguinte: a pobreza não é só a falta de renda, não é só isso. A pobreza também é um precário desenvolvimento das capacidades. Como é que a gente pensa que alguém possa não saber ler hoje? Como? Ler, aprender a ler, é um direito humano. Nossa, sabe? Entender tudo que está escrito, compreender. Isso que a gente falava, às vezes, na secretaria, o que é emancipar? A nossa prática tem que ser uma prática emancipatória. O que é? O que eu quero dizer quando eu falo em emancipar? Eu fico em busca da definição disso. O que é libertar? Educação libertadora. O que é emancipar? Uma prática emancipatória. Então, quando eu estava falando aqui, né, a gente faz uma mediação ali e tenta fazer com que as famílias se vejam como sujeitos de direitos e saibam onde reivindicar esses direitos.
e saibam recorrer aos órgãos, aos espaços competentes para poder reivindicar esses direitos. Quando uma mulher que sofre violência na sua casa, ela aprende que violência não é uma forma de convivência, e ela sabe que ela pode ir reivindicar, e denunciar, e ser protegida, isso é uma prática emancipatória, porque ela está se libertando das situações de violência que ela sofre. E, assim, nós temos que assegurar o máximo, sem, contudo, criminalizar a pobreza e nem encarcerar. Outro dia eu estava lendo que o encarceramento, e eu sou uma pessoa que, se puder, eu faço isso, milito na proposta de desencarceramento. Chega de cárcere, chega de polícia, chega de violência, chega. Mais serviços de convivência nos nossos territórios, mais centros de referência de juventude nos nossos territórios. Chega de... Porque, gente, vocês não têm noção, mas depois que eu saí da prefeitura, eu fiquei lá no IASES uma temporada. E aí sim você vai ver o que é um punitivismo. O que é o desejo da punição, tem que punir esses meninos que são tudo bandido, que estão aí nos bairros, que não sei mais o quê. E a gente fica fortalecendo esse discurso. Todo mundo queria ter um policial na sua porta. Fala a verdade, não é isso? E aí fui para o IASES e vi lá, assim, às vezes, juízes extremamente punitivistas, moralistas, com uma incapacidade de entender o social, porque é isso que você fala. Nós temos uma visão, a gente aprende assim, nós não estamos lá na nossa prática para julgar ninguém. Nós estamos lá para compreender, ouvir, entender e ver como que a própria pessoa pode se ajudar, porque eu posso fazer um processo, mas quem se ajuda é a pessoa. Eu crio as possibilidades. Igual, por exemplo, assim, a gente tem um serviço no CREAS, que é o Serviço de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, entre aspas, né? Aliás, eles falam assim, adolescente a quem se atribui a prática de ato infracional. Porque, na verdade, quem decide o que é crime e tal é o próprio Congresso, é a sociedade, que, inclusive, faz um monte de reivindicação, né, lá para punir. E aí eu já fico nervosa quando escuto essas conversas, né, porque, assim, eu acho que nós temos um compromisso profissional de denunciar isso, denunciar o punitivismo, falar que ele não resolve, ele enche as cadeias. Vocês nunca analisaram o orçamento do Estado, mas eu já vi. É 2 bilhões ou mais na área de segurança pública. 2 bi. Quando você chega lá na assistência social, na proteção e tal, é 60 milhões, 80. Agora, acho que melhorou um pouquinho, porque a pandemia, basicamente, exigiu, né? Mas nós temos que fazer um esforço constante de ampliar também o nosso orçamento, porque sem recurso... Porque, olha só, o direito social ele é garantido quando você tem política pública. E você tem política pública quando o Estado põe o pobre no orçamento, que isso é uma fala verdadeira. Quando há recurso para fazer os programas sociais. Você vai dizer assim, eu quero saber quais as portas de saída do Bolsa Família. Gente, pelo amor de Deus, nunca se investiu nas famílias empobrecidas. Fala a verdade. Nunca. Agora, com 1 ano, você já quer que a família se emancipe, vá para o mercado de trabalho, concorra. Não é assim, não, gente. São investimentos de geração. Né? É de geração e geração que nós vamos ter que fazer o movimento para que essa sociedade dê esta resposta. Então, assim, eu vi no IASES o que é a punição e fiquei pensando que nós, profissionais, temos que ser
profissionais efetivos, de preferência, predominantemente. Porque eu fui profissional efetiva, Elisete também foi, acho que aqui também tem alguns efetivos. Vocês também alguns, né? É diferente, gente, a gente tem mais liberdade, pode falar, pode dialogar. E eu dizia o seguinte, porque aí eu cheguei no IAS, o rapaz falou assim para mim, um diretor falou assim, quem nós vamos botar na geladeira? Eu falei, ninguém, porque eu entendo que todos nós temos o direito de trabalhar, de ter o prazer de trabalhar, o direito de trabalhar, porque o trabalho nos realiza. E mais, quando você está na prática, você escuta tantas coisas, você vê a realidade, você quer um lugar para discutir, não é? Para falar aquilo que você vê, aquilo que você sente, né? Você poder trocar, construir conhecimento a partir da sua experiência prática, né? E, às vezes, quando você está ou num cargo comissionado ou você não é efetivo, você não pode falar muito, não, porque, se você falar, você é cortado. Contratos provisórios, né? Você, geralmente, sofre. E mais, tem hoje uma figura chamada PAD, Processo Administrativo. É impressionante. Gente, todos nós temos o direito de fazer o diálogo, de conversar, de expor nossos pontos de vista, com respeito, mas todos nós temos esse direito. Aí eu falo assim, imagina se eu chego lá na universidade, numa sala de aula, e falo assim, ó, essa fila aqui vai ficar de lado, essa eu vou abandonar, vou só cuidar dessa. Não é assim que as coisas acontecem. Eu, como professora, tenho que tratar todos de igual maneira, tenho que cuidar para que todos aprendam. E nós, como assistentes sociais, também temos que ter esse espírito de escuta, de acolhimento. Aliás, uma das coisas que as pessoas mais se queixam é da falta de acolhimento. Isso é um fato. O pessoal fala assim, fazer uma escuta qualificada. Aí eu dizia, mas como é que é essa escuta qualificada, né? É uma escuta com sensibilidade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, que é o que você falou. Às vezes, você não tem nem tanta coisa para oferecer. Porque eu acho que é uma outra luta que nós temos que fazer, é que, está na hora já? É que os nossos CRAs têm que ter resolutividade, têm que ter respostas. Tá? E os nossos CREAs também, temos que ter respostas. Porque eu me lembro que, quando eu era criança, tinha uma unidade de saúde na minha cidade que a gente falava assim, aquele postinho, não fazia nem curativo, não tinha nem material de curativo. Hoje, a unidade de saúde tem toda uma capacidade, uma resolutividade. Os nossos CRAs também, os nossos CREAs também. Então, nós temos que construir a imagem, temos que prestar atenção nas imagens que nós estamos construindo. Aí eu dizia muito na prefeitura isso, vem cá, o CRAS tem que ser entendido como o lugar da conquista do direito. Ele é uma mediação para a conquista do direito. Mas não é o lugar de toda a pobreza, onde vão os pobres. Não vou lá, não, lá só tem pobre, gente feia, mal vestida, não sei o quê. Nós temos que prestar atenção. Qual é a imagem que a gente está construindo? Já escutei que no CREAS tem gente que não gosta de ir porque é entendido que quem vai lá é violador de direito. Olha o que nós estamos... Vamos pensar, gente. Olha o que nós estamos ajudando a construir, as imagens que nós estamos ajudando a construir dessa política que é fundamental. Nós nunca tivemos um desenho, porque, na verdade, às vezes, os políticos de antigamente eles gostavam muito de dar um caixão lá no gabinete, né, gente? Era assim, uma cesta básica lá no gabinete. A assistência, eu falo assim, é a última fronteira onde se fazia o clientelismo eleitoral. Nós vamos agora instituir o direito, né? Então, assim, eu acho que no Dia do Assistente Social, acho que essa é a mensagem que eu deixo, né? Vamos trabalhar, vamos discutir, vamos conversar em grupo, vamos construir coletivamente, vamos dialogar com a comunidade, vamos fortalecer os movimentos do território. Eu não posso substituir o movimento social do território. Eu sou uma unidade que presta serviço, mas o movimento social do território é autônomo, é independente, tem sua liberdade, entre aspas, né, porque hoje nem tanto é assim. E eu tenho que fazer isso, trabalhar pela construção dos direitos,
trabalhar para que aquelas pessoas que nunca tiveram voz, tenham voz. Eu falava assim, quando o Bolsa Família acabar, e ele acabou, né? Quem irá protestar contra o fim do Bolsa Família? Nós fizemos um trabalho de empoderamento das mulheres e das famílias, na hora que porque, assim, no Brasil, é assim, se você tem que trabalhar, claro que tem, mas você tem que entender o processo histórico. Quem só apanhava o café com a mão lá na roça e veio para a Vitória em 1970, na década de 70. Chegando aqui, o que ele sabia fazer? Nada. Ele era um trabalhador de roça. Nada. Muitos, não alguns, tiveram trabalho na CST na fase da construção. Mas, na fase da operação, foi excluiu, porque exigia capacidade técnica, né? Então, já excluiu um monte de gente. Então, assim, essas violências que a gente vê aí é falta de oportunidade, é falta da escola acolher. E nós, hoje, também conquistamos mais um lugar de trabalho, que é a responsabilidade de estar nas escolas, equipes psicossociais estarem nas escolas, chamando, fazendo busca ativa, trazendo a meninada para a escola, ter mais serviços de convivência, porque não é para substituir a escola, pelo contrário, é para fortalecer o vínculo com a escola, né? Então, assim, nós temos muitos desafios, mas que bom, mas a gente faz avanços também, né? Quando a gente diria que o município, né, aqui da metropolitana, todos os municípios têm seus serviços, os serviços de abordagem de rua, quando a gente entrou na prefeitura, tinha não, viu? Abordagem de social, né? Hoje temos. Não podemos dar resposta, mas também não podemos dar resposta para tudo, não somos nós, é a sociedade como um todo, é a política, são as escolhas que a gente faz na hora da eleição. A gente tem que pensar nessas coisas e se colocar também como esse profissional que é ativo, crítico, consciente e que tem o seu lugar de luta nessa sociedade. A nossa palavra é essa mesmo, é luta, resistência, trabalho, organização popular, fortalecimento da organização popular, fortalecimento da capacidade de reivindicatória da população. Esse é o nosso trabalho. E é assim que a gente comemora o Dia do Assistente Social e trabalha para que ele continue assim, cada vez mais fortalecido, mais capaz, mais competente, estudar mais e trabalhar no coletivo, trabalhar na organização da sociedade, no fortalecimento das suas organizações. Quando a gente faz um grupo, por exemplo, um grupo de mulheres que têm filhos na liberdade assistida, é preciso fazer isso. Essa mulher provavelmente não tem um lugar para ela falar. As mulheres que recebem Bolsa Família, as famílias todas, o que fazemos para que essas pessoas tenham um lugar de fala, um lugar para serem escutadas? Então, assim, é isso. Acho que nós temos essa responsabilidade e eu quero saudar a todos, cumprimentar a todos pelo nosso dia e a nossa querida Elcimara. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu não sou essa coisa toda, não. Eu ajudo um pouquinho. Eu não sou essa coisa toda. Depois de tanta sabedoria que acabamos de ouvir, de presenciar nessa augusta Casa de Leis, convidamos, nesse momento, a excelentíssima senhora Elcimara para se dirigir ao local para entrega das homenagens do Dia do Assistente Social. Queremos registrar a presença do doutor Antônio, também ex-vereador dessa augusta Casa de Leis. Convidamos para estar junto com a vereadora Elcimara, a vice-presidente do Conselho de Assistência Social do município de Serra, Ana Petroneto, assistente social,
professora universitária da UFES, aposentada, professora social, professora de serviço social da EMESCAM, ex-secretária de assistência social no município de Vitória, ex-diretora e presidente do IASES, membro do Conselho Espírito Santo, há quem diga que é a suplente que todo mundo sonha ter. É voluntária da campanha Paz e Pão. Ana Paula dos Santos, Lira dos Santos, moradora periférica do bairro Planalto Serrano, assistente social, mestre em Relações Étnico-Racial, integrante do Núcleo de Estudos da Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos, do NEAVI, integrante do Movimento Negro Unificado e chefe de divisão de políticas afirmativas da CEDIR. Carla de Oliveira Maria, assistente social, formada na Faculdade Salesiana de Vitória, especialista em saúde da família pela UNB, Fiocruz, e em gestão em saúde pela UFES, servidora efetiva de Serra com atuação em política de saúde, conselheira da gestão, presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Serra. Clarice Romero Campos, presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social de Serra, Comasse, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, formada em Serviço Social pela UFES e com especialização em Gerência de Projeto, atua desde 2003 na política de assistência social, tanto em âmbito municipal, em Itaguaçu, Cariacica e Vitória, quanto na esfera estadual, nas CETADES. Elisete Eusébio dos Anjos, formação em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, servidora pública estadual por 37 anos, desempenhou suas funções no IASES, tendo sido diretora técnica na Secretaria de Estado de Assistência Social, ex-presidente do CEAS, do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, e atual membro da mesa diretora do Conselho do Estado do Espírito Santo. Lilian Mota Pereira, servidora pública, secretária de Direitos Humanos e Cidadania e Políticas para as Mulheres, mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, pós-graduada em Compliance, gestora integrada, graduada em Serviço Social e Direito, aprovada na OAB, Espírito Santo. Cátia Maria Soares Mendes, graduada em Serviço Social pela UFES, pós-graduada em Gestão em Saúde pela UFES, coordenadora do CREAS de Laranjeiras e membro do PET Metropolitano.
Rosiane Santos Lorenzon, graduada em Serviço Social pela UFES, iniciou sua carreira como assistente social na Prefeitura da Serra, nos idos de 1986, sendo que em 2007 ingressou como estatutária na mesma instituição. Atuou como conselheira municipal do Conselho Municipal de Saúde, conselheira municipal do Conselho de Assistência Social, onde foi vice-presidente. Solange Alves Ribeiro, formada em Serviço Social, com especialização em Políticas Sociais e Controle Social, pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia em Vitória, a EMESCAM, atualmente assistente social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 17 anos na cidade do Garoto. Sandra Shirley, ex-subsecretária, secretária adjunta do Estado do Espírito Santo, presidenta do SEIAS, entre outras e tantas outras ocupações. Servidora do INSS. Registrada. Depois do fim da cerimônia, a gente convida todos os homenageados para a foto final, né? E nós vamos dar seguimento para que a nossa sessão não se estenda além do necessário. Concluídas as homenagens, agora vamos com a palavra da excelentíssima senhora vereadora Elcimária Loureiro, proponente dessa sessão solene, para encerramento dessa solenidade. Nós vamos pedir para permanecer só mais um minutinho, que nós vamos fazer uma foto oficial para o site da Câmara. E aí nós já estamos encerrando, mas antes de encerrar, falar da felicidade de ter o ex-vereador Toninho Silva aqui com a gente, obrigada, o ex-vereador Écio que esteve aqui. Dizer o seguinte, nós temos 2 encaminhamentos, e aí nós estamos encerrando, que está saindo aqui dessa sessão solene. Primeiro encaminhamento, já avisando a todos e todas aqui presentes, que nós já temos uma audiência pública marcada para o dia 13 de junho, às 14 horas, nesse plenário, com o tema, Ana, concurso público e valorização do servidor. Essa audiência pública já está sendo conversada com diversos atores, entre eles o Sindiupes, vai estar aqui, Secretaria de Administração e outros atores mais, Ministério Público, nós já estamos conversando, já estamos aí com a data, então já saiam daqui, trabalhadores do SUS, SUAS, habitação, todos os servidores, eu quero que vocês, a gente tem que lotar essa casa, porque a ideia da audiência pública é já sair daqui com uma data prevista para acontecer o tão sonhado concurso público. E aí, sim, de fato, teremos sim, um atendimento valorizado, serviço sem precariedade, Ana, porque o que precariza é a falta do servidor efetivo, a fragilidade do vínculo e tantas outras mais. Então, assim, essa era uma das razões da sessão solene, porque a gente já queria sair daqui fortalecido com esse grande movimento, a partir de vocês, para a nossa audiência pública do concurso público, ok? Anotei sua gratificação, mas acho que a gente tem que, além de lutar pela gratificação, conversei um pouquinho com elas aqui sobre a garantia de um piso estabelecido. Não é isso, gente? Lei! Porque gratificação, a gente pode trabalhar isso, mas gratificação
dá e passa, é da vontade do secretário, se o secretário vai com a cara de fulaninho, beltraninho, cicraninho, e a gente não tem que ter aqui secretário indo com a cara de ninguém, não, porque todo trabalhador merece ser valorizado. Viva os trabalhadores, os assistentes sociais! Então, nós vamos lutar por essa garantia, por isso nós temos que ter aqui todo mundo. Então, Clarice, você já leva isso aí lá. Nós vamos ter uma audiência pública para discutir concurso público. Secretária Lília já está aqui, então já sabe que já está convocada por esta casa para estar aqui para a gente discutir isso sobre o concurso público. A gente já está com uma relação, vamos encerrar agora, tá, gente? Mas nós já pedimos via mandato, não é isso, companheiro Rosenberg, que trabalha comigo? Nós já pedimos via mandato um relatório da Secretaria de Administração sobre vacância de servidores efetivos por política, educação, assistência, saúde, habitação, porque aqui a luta é por todo mundo, é sem deixar ninguém para trás. É isso? Então, é isso. Mas, meu muito obrigada às representantes da deputada Raquel Lessa, Ana Petroneto. Eu quero você na audiência pública, hein? Para colocar mais fogo nesse negócio. Enfim, a todos vocês, nós vamos reunir para tirar uma foto oficial. Irmã, muito obrigada, meu abraço. Mais uma vez, a Cidade do Garoto com esse Congo maravilhoso dos meninos do serviço de convivência. É isso, Ana, a gente não quer cadeia, a gente quer serviço de convivência nos nossos territórios fortalecidos, porque só assim a justiça social vai acontecer. É isso que a gente quer. Então, assim, meu muito obrigada mesmo. E, mais uma vez, recebo o meu abraço. E tenho convicção disso, companheiros e companheiras, que, enquanto eu estiver nesta casa, lutarei firmemente pela garantia de direitos. Enfim, assim, estaremos aqui lutando. Vocês podem contar com o nosso mandato, contar com o vereador Elcimara, contar com o nosso gabinete, que fica no 2º andar, que é o número 13, é o nosso gabinete. É verdade, é o número... É verdade. Vocês riram por quê? É verdade. É verdade. No sorteio, companheiro, quando foi feito o sorteio aqui na casa, o gabinete tem número. E eu tirei o número 13. Não sei o que significava isso, mas tirei o número 13. Aí, pessoal, muito obrigado. Vamos descer para a sessão, para foto oficial. Pegue o seu bombonzinho também, tá bom? Obrigado.